Ei, gente, no TV e Cidadania nós vamos ver um pouco mais sobre um grupo de meditação que funciona aqui na cidade e os benefícios dessa prática. Nós vamos ver também que o incentivo à pesquisa rendeu um prêmio para um professor aqui da FAPAM e até um recorde que foi registrado no Ranking Brasil. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho nutricional desenvolvido lá no PROMAF, que é o Programa Municipal de Atendimento Familiar. E dezembro é período de chuva, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com a Defesa Civil e trazer uma novidade do órgão para Pará de Minas nesse ano. TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Nessa correria do dia a dia, às vezes tudo que a gente precisa é parar um pouquinho e conectar com a gente mesmo, né? E você sabia que aqui em Pará de Minas tem um grupo de meditação que tem encontros gratuitos? Gente, nesses dias corridos tem hora que a gente precisa realmente tirar um tempo pra gente mesmo, né? E é por isso que eu vou conversar agora com o Ricardo Rodrigues, que ele é instrutor de yoga aqui no Espaço Dharma, em Pará de Minas. E eles têm um grupo que funciona aqui, né, todo sábado de manhã, né, Ricardo? Isso. De uma prática de meditação. Como que surgiu essa ideia desse grupo? Esse grupo faz agora 9 anos que a gente se encontra e pratica junto, né? A ideia surgiu quando eu percebi os próprios benefícios em mim mesmo, assim. Aí comecei a trabalhar também há 9 anos atrás com as aulas de yoga, né? E aí surgiu essa ideia de convidar inicialmente os alunos de yoga para participar. Depois o projeto se tornou público mesmo, é aberto para qualquer pessoa, quem nunca praticou pode chegar e praticar junto com a gente, né? Sim, e pode só chegar ou tem que conversar com você primeiro? Como que funciona? Pode entrar em contato, né, com a gente, tanto no Espaço Dharma quanto no meu contato pessoal. E é só chegar e a gente vai praticando junto, assim. Vai conversando, né? Sim, sim. E qual que é a importância assim, da meditação pra gente, tanto pra mente quanto pro corpo? A meditação ela é um pouco de novidade para nossa mente ocidental, né? Ela está chegando aqui ainda para a gente, né? E aí ela traz algumas coisas que podem ser potentes para a gente, assim, né? Um dos pontos é esse, assim, da gente desenvolver uma habilidade de observar a mente agitada e trabalhar um pouquinho de liberdade desses impulsos internos de pensamentos, de sentimentos, né? A meditação é algo muito simples e ao mesmo tempo potente, porque te ajuda a trabalhar um pouco de liberdade dentro desses impulsos internos que surgem, né? Essa liberdade é trabalhada através do corpo, que se aquieta, uma respiração calma e uma auto-observação. Aí a repetição disso vai trazendo eu chamaria de um descanso consciente mesmo, assim. Você falou que é algo simples, mas acaba sendo complexo também pra gente, né? Sim. Pensar assim, como é que eu vou parar e ficar ali prestando atenção em mim? Como que faz isso, né? Sim, sim. A maioria das pessoas acha que é algo impossível, né? É comum também a gente distorcer um pouquinho o universo da meditação. Por exemplo, é comum aqui no Ocidente a gente achar que meditação é tentar parar a mente, né? E não é tentar parar a mente. Na verdade, é olhar para a mente, né? Que é bem diferente, né? Eu também fiz algumas aulas de yoga com ele aqui e a gente sempre conversa também, né? Isso não é realmente esquecer e parar de tudo, você vê que o pensamento tá vindo, você recebe ele, mas deixa ele ir. Ele volta para sua concentração. Sim, sim. Nesse sentido, né? Sim. Tem um universo, né, em volta disso tudo, né? Mas a prática básica seria isso, assim, você perceber os seus impulsos internos de sentimentos, de pensamentos, né? E olhar para eles, que geralmente a gente não faz isso, a gente ou segue os impulsos ou reprime os impulsos, a gente nunca olha para eles, né? A técnica principal do yoga, da meditação, é você olhar. Quando você olha, começa a sua liberdade em relação àquilo, o seu descanso em relação àquilo, que de repente você percebe que você não é os seus pensamentos, por exemplo, né? E vem toda uma questão de autoconhecimento também, e acaba refletindo fora, né, daqui também. Isso é um ponto que é super interessante, assim, até falo para os meus alunos de yoga, de meditação, que o nosso termômetro da prática é lá fora. Então, se eu pego tendo um pouquinho mais de paciência num lugar onde eu não tinha,
né? Um pouquinho menos de apego, né? Um pouquinho menos de raiva em situações onde isso surgia, é o nosso termômetro da prática, assim, de que a gente está aprofundando na meditação, no yoga, né? Lá fora. É. E uma questão também, como que você percebe nas pessoas que vêm fazer parte desse grupo de meditação, né? Você percebe uma diferença do primeiro dia que eles chegam para quando eles vão, né, caminhando junto aqui? Sim, nas aulas de yoga e da meditação também, né, a gente sempre tem uma conversa depois. Então, com muita frequência, alguma pessoa traz um relato, né? E aí essa é a parte que a gente fica feliz de ver o impacto social mesmo, né, de uma atividade como essa, né? Então a gente escuta com muita frequência os alunos trazendo assim, lembrei de você, que estava numa situação super difícil, aí eu lembrei, né, eu passo esse comando para os alunos, assim, de, por exemplo, alinhar a coluna e dar uma respirada mais profunda. Surgiu um problema, em vez de você ir para o seu velho padrão de comportamento, de reagir ao que está acontecendo, calma, alinha a coluna, dá uma respirada e olha o problema, né? Aí quando chega um aluno e traz isso, né, que lembrou no meio do furacão no mundo lá fora, lembrou disso, né, muito legal, muito legal. E essas trocas enriquecem também, né, muito? Sim, porque a gente vê que é possível, né? Porque é comum a gente romantizar também o yoga, a meditação, né, como se fosse alguma coisa de um super-herói que mora nos Himalaias e né, não come nada, né? E não, né? É uma coisa bem próxima. O yoga é bem humano, ele convida a gente para olhar para o nosso aspecto humano, né? Aqui no Ocidente a gente tem uma tendência a não olhar muito para a sombra, né? Para a própria sombra. E o yoga vai trazer esse mecanismo, assim, vai convidar a gente sim para olhar para a sombra, para a luz também e equilibrar os dois, né? O equilíbrio é a chave principal. É um ponto importante para o yoga, sim. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. Querida, agradeço. E fica aí o convite, né, pessoal, de entrar em contato com o Espaço Dharma, quem quiser participar desse grupo de meditação, quiser conhecer as outras modalidades que são oferecidas aqui também, e vem com a mente aberta, vem tranquilo, porque os benefícios são muitos. Ai, que lugar gostoso, né, gente? Eu nem queria sair de lá depois da conversa. E esse tempo, né, de conexão com a gente mesmo faz realmente muita diferença. Mas sabe outra coisa que faz muita diferença na nossa vida? A educação. E aqui em Pará de Minas, um professor incentivou que os alunos fizessem, né, publicações acadêmicas e isso se tornou um recorde no ranking Brasil. Vamos conhecer essa história. Francisco carrega com orgulho o troféu que estampa uma conquista importante: ser o professor de direito que tem mais publicações acadêmicas em coautoria com estudantes de graduação, de acordo com o Ranking Brasil, uma espécie de Guinness Book brasileiro. O feito, conquistado em 2025, vai de encontro a um pensamento que acompanha o professor em sua trajetória acadêmica. Desde quando eu comecei a minha carreira acadêmica, alguns bons anos atrás, eu tinha comigo que a pesquisa, que a iniciação científica, ela deveria começar na graduação. Em outros cursos, na área de saúde, em exatas, normalmente nós temos muita pesquisa na graduação, mas em cursos como o curso de Direito, isso fica mais para programas de mestrado e doutorado. E eu tinha comigo que era preciso estimular a pesquisa entre os alunos de graduação, até para descobrir novos talentos. E isso começou lá atrás e tivemos aí algumas primeiras publicações até chegar nesse número que proporcionou esse recorde. Esse recorde eu brinco que não é do Francisco, do professor Francisco, mas ele é dos alunos aqui da Faculdade de Pará de Minas, dos professores, do corpo administrativo, porque esses trabalhos foram desenvolvidos aqui dentro, com estímulo e incentivo da faculdade. Né? Então eu percebo que aqui nós damos essa oportunidade para os nossos alunos de serem sujeitos ativos de produção de conhecimento, o que é muito importante. As 84 publicações são variadas entre artigos científicos, capítulos de livro e resumos expandidos. Boa parte dos temas foram trazidos por interesse dos estudantes, baseados nas disciplinas de Direito Penal e Processo Penal que são ministradas por ele. Francisco vê na pesquisa uma importante ferramenta de transformação da sociedade. E eu sempre falo isso com os meus alunos. Todo aquele estudante que passou por mim na faculdade já ouviu essa frase de que é papel do operador do direito, é papel do professor, é papel do advogado, é papel do estudante, é papel da academia
melhorar a localidade onde nós estamos inseridos, né? Aquele conhecimento que a gente aprende em sala de aula, ele precisa voltar para a sociedade, não pode ser só para a gente. Não adianta nada eu ter o conhecimento de uma teoria se eu não conseguir melhorar a sociedade com essa teoria. E é interessante vermos, né, como alguns alunos compraram essa ideia e continuaram a pesquisar para além da graduação. Nós temos ex-alunos que já são mestres, ex-alunos que já estão no doutorado, que continuam a publicar, que já publicaram artigos depois dos trabalhos que foram publicados comigo, já publicaram livros, e é bem legal de ver isso. Além disso, para o professor, a pesquisa é também uma forma de trazer os estudantes para o protagonismo do aprendizado. A gente tem um modelo de ensino ainda hoje, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, um modelo de ensino que é bem tradicional, bem conservador, em que o professor ele transmite a matéria, muitas vezes numa aula meramente expositiva para os alunos. Então o estudante ele fica de forma muito passiva ali na percepção e no aprendizado. Quando estamos numa iniciação científica, no desenvolvimento de um trabalho, de um resumo expandido, de um artigo, o aluno ele sai daquela passividade e ele é produtor de conhecimento, porque ele tem que pesquisar, ele tem que escrever, e aí é muito interessante de ver isso. Às vezes uma matéria, algum tema que ele tem um pouco de dificuldade, quando ele parte para a pesquisa, ele escreve sobre aquilo, ele acaba desenvolvendo uma maior facilidade de aprendizado. Esse não foi o primeiro reconhecimento por trabalho desenvolvido na instituição. No ano passado, recebeu a premiação Educador Transformador, etapa estadual, pela BET Brasil, Instituto Significare e Sebrae. O título veio pelo desenvolvimento do projeto Por Elas, em parceria com o curso de Psicologia, voltado para o combate à violência contra a mulher. O projeto também já havia sido reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa proposta foi uma proposta minha e da professora Andréia, que à época era professora aqui do curso de Psicologia, e a gente entendia que era necessária essa interdisciplinaridade, porque nós que somos profissionais do direito, a gente trabalha questões técnicas do ponto de vista jurídico, resolveríamos problemas jurídicos dessas mulheres que sofreram algum tipo de violência, mas essas mulheres não teriam nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de amparo. Então, a participação do curso de psicologia foi muito importante nesse sentido, e a condução da professora Andréia, dos alunos de psicologia, foi muito importante nesse sentido. Então o projeto casou e funcionou muito bem por causa disso, né? Houve um casamento bacana entre os dois cursos por causa disso, porque dávamos a segurança jurídica para mulheres vítimas de violência e ao mesmo tempo a gente amparava essas mulheres para dar um acolhimento. É sempre encantador ver como a educação pode transformar tanto a vida individual quanto a sociedade, né? E agora a gente vai para um rápido intervalo e você fica aí que eu volto já já, viu? Estamos de volta com TV e Cidadania e aqui em Pará de Minas existe o PROMAF, que é o Programa Municipal de Atendimento Familiar, que tem um braço todo voltado para a nutrição. Além de oferecer refeições, tem oficinas culinárias para todos os socioeducandos. Vamos conhecer. Gente, aqui em Pará de Minas tem diversos projetos sociais, né, que são muito importantes para o desenvolvimento das pessoas, para a integração, mas tem uma questão também que é muito importante na nossa vida, que é a alimentação. E é por isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Eliane Carvalho, que atua em algumas unidades do PROMAF e também no Centro de Convivência dos Idosos. Eliane, seja muito bem-vinda à Cidadania, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. O PROMAF, né, ele é um programa municipal de atendimento familiar. Né? Ele é um programa vinculado à pasta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele é destinado para crianças, adolescentes, né, de 7 a 15 anos. Né? O principal objetivo, né, do PROMAF é o fortalecimento de vínculos familiares, né, a convivência. E a alimentação tem tudo a ver com esses vínculos, né? Tem tudo a ver. É um espaço, né, onde os sócios educandos, né, ele tem a oportunidade de desenvolver várias habilidades, né? Lá a gente tem psicólogo, pedagogo, oficineiros, temos educador, né, o educador que fica com o sócio educando, e temos a nutricionista, né, que cabe a ela, né, o papel
da alimentação. Uhum. Então, os sócios educandos, eles ficam 4 horas, né, no projeto. Uhum. Eles têm o turno da manhã, tem o turno da tarde, e nesse turno é oferecido as refeições, né? Então, o café da manhã, pão, biscoito, bolo, né, leite, Uhum. suco natural, né? Não é suco industrializado. E temos também o almoço, né? O almoço completo, né? Então, é arroz, feijão, a carne de boi, de frango, né, suína, temos uma verdura refogada, temos a salada, né, variada, e temos também como sobremesa as frutas, né, sempre procurando diversificar para a gente promover, né, dentro desse espaço uma alimentação saudável, nutritiva, harmoniosa, para que possa contribuir, né, para o desenvolvimento físico e cognitivo dessa criança. Sim, e essas refeições também são pensadas nos períodos sazonais de cada alimento também, né? Nas individualidade de cada pessoa, porque pode ter alguma alergia, alguma coisa assim também, sim, né? Sim, pensamos também exatamente nisso. Temos o banco de alimentos que nos ajuda, né? Desses produtos aí, né? De época, né? Que a gente sempre ensina, né? Nas oficinas culinárias, esse aproveitamento integral dos alimentos, né? Uma parte assim que os sócios educandos gostam muito, né? Então, durante o ano nós temos várias oficinas com vários temas, temos oficina da Páscoa, temos oficina da Semana das Crianças, né? Temos no Dia Mundial da Alimentação, a gente promove, né, essa oficina da alimentação saudável, e com isso, né, a gente acaba ensinando, né, de forma divertida, lúdica, né, as crianças a fazer essas escolhas saudáveis, a aprender, né, porque além da gente desenvolver isso, né, essa habilidade, né, culinária, a gente também acaba desenvolvendo outras coisas, né, nessa criança. Por exemplo, um raciocínio lógico, né, para você fazer uma receita, você tem que usar um pouquinho a matemática, você pode ensinar a coordenação motora, o trabalho em equipe, né, que é muito importante, e o que mais, assim, que é o objetivo, né, do Promaf é esse vínculo afetivo, né. Então, no Dia das Mães, a gente tem a oficina das mães, os próprios, né, sócios educandos, eles preparam um bolinho, enfeita, né, e presenteia a mãe. É uma festa, então é muito gratificante. E a cozinha tem esse poder mesmo de aconchegar a gente, né, desse trabalho em equipe. Então, você falou de trabalhar as coisas, tem também a paciência para até esperar ficar pronto, ver que começa de um jeito e vai se transformando, isso é muito interessante. Exatamente, também. Muito importante, né? Então a gente trabalha essa paciência que hoje a gente não está tendo, né? E a gente larga um pouquinho, né, esse mundo agitado e vai fazer aquele prato, aquela culinária, porque a culinária é uma ciência, né? E é muito bom, muito gratificante, os meninos adoram fazer. A primeira coisa que eu chego no projeto, eles já me perguntam que dia que vai ser a próxima oficina. Lá a gente pensa, né? O cardápio é elaborado, né? Eu sou responsável pela compra dos alimentos, então a gente tem que ter todo um pensar, um planejamento nesse cardápio, o que a gente vai oferecer, quais os alimentos, né, combinam entre si, porque a gente também visa, né, essa educação nutricional, né, dos sócios educandos, porque a gente tem que trabalhar toda a questão do equilíbrio, da moderação, né, com eles. Sim. E para quem quiser aproveitar, esse nosso tempo é curto, né? Quem quiser aproveitar, que ficou interessado, quer participar, vai ter inscrições abertas em breve, né? O Promaf está atrelado ao CRAS, né? Então procure o seu CRAS de referência, e lá você vai ter todas as informações sobre matrículas, né? Como proceder, né? Eles vão informar direitinho, né? O que você precisa levar para fazer essa matrícula. É importante frisar também que para participar do Promaf é preciso que a criança ou adolescente esteja matriculado na rede de ensino, né, gente? Então, Liana, é isso. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter explicado pra gente esse mundo novo, né, da culinária, da refeição dentro do Promaf. Obrigada a você. Que legal, né, gente? Aprender e colocar a mão na massa é muito importante. Agora a gente vai dar um giro no assunto e vamos conversar sobre outra coisa. Estamos no período chuvoso e nesse momento a nossa atenção deve ser redobrada para os riscos climáticos. Aqui em Pará de Minas, a Defesa Civil atua tanto na prevenção
quanto em chamadas de riscos, e neste ano conta com uma novidade. Os paraminenses já sabem, quando chove muito, alguns pontos da cidade acabam alagando. A situação também é bem conhecida pela Defesa Civil, que desenvolve um trabalho de prevenção e também atua em chamadas de risco nessas situações naturais. Segundo o capitão, a formação da cidade colabora para esses pontos de alagamento. Paraty, historicamente, a gente tem alguns pontos mais baixos da cidade. É uma característica das cidades mesmo, da construção da cidade, da formação das cidades, principalmente, né, aqui na nossa região sudeste, no Brasil, que nós formamos as cidades próximo a cursos d'água. Ou seja, a gente tem as vértices, né, são os bairros, às vezes, em pontos mais elevados, mas que tem um movimento maior próximo a esses leitos de cursos d'água, né, aos rios, aos córregos. E acaba que quando você tem uma chuva um pouquinho mais intensa, que passa ali dos 30, 35 milímetros, toda essa chuva, toda essa água, ela vai se deslocar para essas partes baixas. Então, ou seja, a gente tem, quando acontece essa média de chuva acima desses 30, 35 milímetros, a formação em algumas regiões da cidade de pontos de alagamento, de inundação e de enxurradas. O capitão Edson explica que aqui na cidade o órgão tem um padrão de acompanhar chuvas nesses valores próximos dos 35 milímetros, já que podem oferecer risco hidrológico, mas também existe outro tipo de risco. Para riscos geológicos, chuvas contínuas, ou seja, com 10, 15 dias já de um período chuvoso, chovendo todos os dias, a gente já sai desse período de risco hidrológico para o risco geológico. O que seria isso? Movimentação de massa, queda de barrancos, de talude, de barreiras nas rodovias. Então a gente chama atenção para esses dois fenômenos, né, que trabalham, né, de acordo com os índices pluviométricos diários que a gente tem aí. Para o período chuvoso, a Defesa Civil já está trabalhando com plantões 24 horas. E neste ano, Paraty Minas vai contar também com um novo sistema de alerta. Então essa previsão deixa as defesas civis, não só de Paraty Minas, mas de toda a nossa região, do estado de Minas Gerais, em alerta, né, acompanhando esses riscos pluviométricos e acompanhando essas variações do tempo. Sim. E a gente sabe que a Defesa Civil faz um trabalho tanto de prevenção quanto também de agir em emergências, né? Como que está o trabalho da Defesa já para esse período? Nós estamos com os plantões, né, atualizados, a gente trabalha 24 horas por dia. Temos os plantões, né, através dos nossos contatos telefônicos, de WhatsApp, inclusive. E uma nova ferramenta, uma nova estratégia que a gente vai adotar a partir desse ano. Paraty Minas hoje entrou, né, a gente conseguiu cadastrar o município num sistema de alertas, né, que é o Defesa Civil Alerta. Esse sistema é aquele sistema que a pessoa vai receber uma mensagem de alerta no celular, ou o celular vai apenas vibrar e vai aparecer uma mensagem de texto, ou dependendo da gravidade e do fenômeno climático, ou da gravidade de um possível desastre, a pessoa vai receber, além dessa mensagem de texto no celular, o celular também dela vai tocar como se fosse uma sirene, e ela vai receber essa mensagem com algumas orientações, e principalmente com os pontos aos quais ela tem que se atentar. Para isso, né, nós fizemos um trabalho quase que durante um ano todo, de mapeamento dessas áreas de risco, de alagamento, de inundação, de risco geológico, e criamos mapas e enviamos isso para a Defesa Civil Estadual, e esses mapas foram cadastrados pela Defesa Civil Estadual. Então, a partir desse cadastro, agora a gente tem condição já de estar emitindo alertas pontuais. E esse sistema, ela não precisa que a pessoa se cadastre, ela transitando para o local onde que tem uma antena mais próxima daquela área de risco, ela vai estar recebendo esse alerta aí na Defesa Civil. Agora existem, então, dois sistemas. O número 40199, que alerta sobre previsões, e o Defesa Civil Alerta, que envia notificações sobre eventos climáticos que estão ocorrendo. O Defesa Civil Alerta, a pessoa não precisa se cadastrar, então são chuvas mais intensas, a partir de 70 milímetros, né, 100 milímetros, então as pessoas vão estar recebendo ou uma mensagem de texto apenas, ou senão já uma sirene com uma mensagem de texto complementando, isso para chuvas mais intensas, e para previsões que ainda não se concretizaram, que são chuvas abaixo desses índices, a pessoa vai estar recebendo somente aquela mensagem do SMS sobre uma possibilidade de chuvas, e para isso, nesses casos mais simples, é importante que a pessoa se cadastre através do 40199, que é enviar o CEP da rua onde ela reside para o número 40199. Além das ações da Defesa Civil, os cidadãos também podem contribuir ao não se colocarem em situações de risco. O principal que a gente sempre chama atenção, muitas vezes as pessoas em situação de desastre, muitas vezes elas, né, se colocam em risco.
Então a gente pede para que as pessoas se atentem a isso, né? Não passem por locais que tem alagamento, uma enxurrada, né? Uma inundação. Mesmo se você conhecer aquela área, você não sabe a força daquela lâmina d'água que está deslocando, no caso das enxurradas. Você não conhece você conhece o local, mas você não sabe se houve uma formação de um buraco, se a chuva carregou algum material para aquela área. Então não ultrapasse essas regiões, aguarde um momento no local seguro para poder passar por esses locais. Uma outra informação importante, ao perceber a inclinação de postes, de árvores, muros, né, acione preventiva a Defesa Civil, se afaste do local e acione a Defesa Civil para que a gente possa fazer um monitoramento dessa região, fazer uma vistoria preventiva, né? Não só a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Guarda Civil Municipal, as forças de segurança, né, nesse período do ano, elas ficam atentas a esses problemas. E para acionar a Defesa Civil, a gente tem o telefone 199, que é o trígido emergencial, e tem o telefone que tem o WhatsApp, que é o nosso celular, que é o 99972-7322. Esse telefone ele funciona 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, e inclusive nesse telefone com o WhatsApp, a importância dele é porque as pessoas podem estar mandando para a gente vídeos, fotos, para facilitar inclusive o deslocamento e demonstrar essa urgência de comparecer àquela região. A gente reforça aqui, por favor, não se coloquem em risco. Mesmo conhecendo a região, a força da água pode ser muito grande e nós não devemos brincar com a nossa segurança. E o TV e Cidadania vai ficando por aqui. Se você tem sugestão de assunto, já sabe, né? Manda pra gente no 3231-6363. E a gente se vê na próxima. Tchauzinho! TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas.